Fala, Paulo. Oi, tudo bem? E aí, tudo jóia? Uhum, Já tá acostumado com a volta às aulas? mais ou menos. Eu já tô cansado, Paulo. Antes de começar. Eu também. Voltar a acordar cedo é muito difícil. Não, gente, uma semana, né, pra gente acostumar. Eu também essa semana fiquei mais cansado que o normal. Esperar 2 minutinhos, tá? Aí a gente começa. Uhum. Gustavo, Oi, faço uma pergunta. pode ir? Na sua opinião, você acha que eu devo, quando eu for fazer meu Enem, a primeira fase, Hum. você acha que eu devo começar a fazer a redação ou começo fazendo a prova? Isso depende, Paulo. Se o tema da redação for um tema que a gente já conhece, a gente fez em sala de aula, eu aconselho você a fazer o tema de redação, a redação primeiro. Por quê? Você já está habituado, você conhece, você está mais tranquilo, entendeu? Porque a primeira coisa que a gente faz na prova é abrir o tema de redação e olhar qual que é o tema. Então, se é um tema que você conhece, eu te aconselho a fazer redação primeiro. Se é um tema que você nunca viu, você acha difícil, aí você vai fazer a prova primeiro, porque os próprios textos que estão no interior da prova te ajudam a compreender melhor a proposta de redação, né? Dificilmente vai acontecer uma redação em que uma questão talvez não vá falar sobre ela também, né? Porque os temas são intercambiáveis. Então, a resposta aqui é simples. Você conhece o tema, se sente bem, sentir que você tem repertório, está tranquilo, faz ele primeiro, fica livre daquilo. Se você nunca viu, está com dificuldade, está inseguro, deixa ele lá quietinho e vai fazer as outras. Certinho? Uhum. Beleza. Olá, pessoal, tudo bem? Quem eu estou vendo aqui? Miguel já chegou, Juliana também. Boa tarde a todos. E o GB? Oi. Quem tirar 1000 na redação do Enem, você vai dar um chocolate, tá? Olha, podemos pensar, né? A ideia é boa, né? E aí, Miguel, vamos começar, gente? Então, vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. Tudo certinho. Ok. Então, hoje nós vamos falar, como a gente combinou, vou fazer um esqueminha aqui do que a gente vai falar, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo usar a caneta do programa mesmo, né? Do Note aqui. O Vitor Hugo tá chegando, né? Vou pegar uma caneta aqui. Deixa eu pegar a rosinha. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, né? Uma pergunta que sempre me incomodou muito, muito. Vou pôr esse aqui que eu quero, não, quero uma caneta. Mudou aqui o esquema de buscar caneta, gente. Eu não sei nem onde é que tá mais. Deixa eu ver aqui. Esse aqui não é, texto. Draw, aqui. Então, vamos lá. Então, qual é o tema? Que é isso, gente? O trem tá apagando, agora sim. Qual é o tema que vai cair no Enem, né? Isso aqui muitos alunos me fazem, né? E aí, qual é a sugestão que eu quero que você pense, né? Que nós não podemos tentar adivinhar o tema, porque se a gente tivesse que, para sair bem no Enem, tivesse que adivinhar o tema, a nossa dificuldade ficaria muito grande, porque são infinitos temas. Então, como que é elaborada a prova de redação do Enem? A prova de redação do Enem é elaborada a partir de eixos temáticos, tá? Eixos temáticos. Quais são esses eixos temáticos? Então, eixo um, trabalho. Eixo 2, tecnologia. Eixo 3,
3 nós temos ética. O eixo 4 nós temos pluralidade cultural. Eixo 5 diversidade sexual. Eixo 6 meio ambiente. E eixo 7 saúde. Beleza? Então vamos imaginar o seguinte agora, vê se eu estou pensando muito errado ou se você aceita o que eu vou te falar. Em vez de a gente pensar qual tema vai cair no Enem, o que é o absurdo, se a gente tiver a noção material e real de que lá são cobrados 7 eixos, vamos supor que nesse ano o eixo seja trabalho. Seja trabalho. Quais são os temas derivados de trabalho? Trabalho pós-pandemia, trabalho remoto, trabalho análogo à escravidão, formas de trabalho moderno, trabalhos que deixam de existir e trabalhos que passam a existir, evolução do trabalho. Então, se a gente tivesse uma aula sobre a história do trabalho, a história dos modos de produção, a gente teria um repertório cultural para qualquer que for o tema se o eixo fosse trabalho. Então fica muito mais seguro para a gente assim. Nós vamos acertar o tema do Enem? Vamos acertar o eixo. E acertando o eixo, se você tiver um, dois repertórios para o eixo trabalho, seja qual for o tema, você vai acertar. Você vai ter repertório, né, para poder escrever com tranquilidade. Vamos supor que o eixo seja, por exemplo, a questão da saúde, né? Então, saúde do brasileiro, saúde pós-pandemia, como combater a dengue, crise no SUS, quer dizer, você tem uma série de temas que estão dentro do eixo saúde. Então, nessa aula, nós vamos trabalhar o eixo saúde, a história da saúde, desde os homens neolíticos até a modernidade, né? A mesma coisa. Então, esse vai ser o nosso cronograma para o segundo semestre. Agora, qual é, então nós vamos ficar aqui, ó, dois encontros para falar de tecnologia, dois encontros para falar de ética, dois encontros para falar de trabalho, entendeu? A gente vai fazer mais ou menos isso até a gente chegar lá na nossa prova, que é a prova em outubro, em novembro, começo de novembro. Agora, tem aqui uma situação, né? E a questão da política não é um eixo, professor. Então, aquele professor, aquele profissional da área que fala que o tema pode ser a questão do tarifaço, da polarização política, de um Brasil politicamente melhor, fim dos privilégios da política, isso nunca vai cair no Enem, porque desde a elaboração das normas do Enem, foi vetado o tema política. Por quê? Seja qual for o governante, ele não quer que o jovem fale mal dele. Então, se a gente falar de política, abre precedente para falar mal de quem está no governo, entendeu? Então, o termo política não vai existir. Mas a política, como repertório cultural associado a qualquer um desses eixos, a gente pode usar, tá? Então, a aula de hoje vai ser uma aula para a gente falar de política. No encontro que vem, a gente vai começar com um desses eixos aqui, tá? Todos entenderam? Tudo certo? Posso passar? Pode sim. Ok, então vamos lá. Só quero saber agora onde é que eu passo aqui. Não passo quando estiver nessa tela. Muito bem. Oi. Alô, pode falar. Não, só tava testando aqui. Aqui, ok. Deixa eu tentar ver se eu apago esse aqui que eu escrevi, né? Que ficou na tela. Não. Tem que compartilhar de novo, gente. Esse modo de transmissão aqui não deu certo, né? Tem um modo de transmissão de fazer anotações na tela dentro do PowerPoint, que é o que eu sempre usei, e tem esse que eu usei que é dentro do Zoom, né? Esse dentro do Zoom ele fica na tela. A hora que a gente passa a tela, ele continua. Aí não adianta, né? Aí fica manchando o nosso quadro. Então vamos lá, galera. Então é o seguinte, final dessa aula, o que que eu quero? Que você compreenda as questões do conflito e desequilíbrios sociais, com base em conhecimentos filosóficos das escolas do contratualismo social. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de filosofia política, especificamente do contratualismo, tá? Nós vamos também falar rapidamente, só para lembrar, né, o conceito de parágrafo, compreender os diferentes mecanismos de construção desse parágrafo e analisar os textos e aplicar as estratégias de elaboração desses parágrafos. Então vamos lá, vamos em frente sem mais delonga, tá? Só para a gente lembrar, então o que que é parágrafo? Parágrafo é uma unidade de ideia, né? É o espaço em que você tem que se preocupar só com um núcleo central. Então, se você está falando de violência contra a mulher, o tema é esse.
e no seu parágrafo você está acusando os homens machistas de serem os culpados dessa violência, nesse parágrafo você vai falar de homens machistas. Agora você quer falar sobre como a mulher foi criada ao longo da história. Então é outro parágrafo, porque é outra ideia, tá? Então mudou de ideia, mudou de parágrafo, tá? Então, a partir disso, nesse parágrafo, vamos chamar isso aqui de primeiro período, né? Nós vamos ter uma condição, aliás, primeiro período não, vamos dizer que para construir um parágrafo ideal, nós vamos ter que ter uma qualidade desse parágrafo, que é a remissão e a transitividade. Remissão é, se eu tenho a ideia central X, eu estou lá embaixo na 10ª linha e eu quero retomar X, eu vou usar um pronome. O que que é um pronome? É uma palavra que substitui o nome. Eu vou usar um conector para poder retomar esse X. Isso é remissão. Remissão é retomada daquilo que já foi dito, tá? Mas se eu ficar só retomando, meu texto não progride. Então eu tenho que mandar meu texto para frente. Então, eu tenho que ter transitividade, que é usar conector para jogar o texto para frente, para uma nova informação. Um conector que anexa uma nova informação além disso. Ó. Além disso, é justamente quando você usa no terceiro parágrafo para você dar transitividade ao seu texto, tá? Um bom parágrafo ainda tem que ter a coesão. O que é coesão? Coesão é justamente esse trânsito de buscar ou de apresentar textos. O que é coerência? É o ajuste que você faz entre o que você diz e as verdades construídas no universo fisicamente construído pelo homem. Então, se você fala sobre capitais, e você troca capital, chama capital, por exemplo, a capital da França, você chama em vez de Paris, você chama de Londres, você cometeu uma incoerência geográfica. Se você fala que refração da luz é a mesma coisa que reflexão da luz, você cometeu uma incoerência física. Então, a coerência é a adequação do que se escreve aos saberes acumulados da humanidade. Não pode pisar na bola e inventar a roda, coisas novas aqui, né? Tem que estar de acordo com o que a gente já sabe do que é verdade, tá? Isso tudo, a remissão, né, é a própria progressão textual. Beleza? Então, esse é o nosso parágrafo. O nosso parágrafo é composto, lembra? Ó, uma linha, duas linhas, ponto, uma linha, duas linhas, ponto, uma linha, duas linhas, ponto. Em média, mais ou menos 6 linhas e 3 pontuações. 3 períodos. Lembra? Entre um período e outro, a gente vai colocar elementos de coesão, e entre um parágrafo e outro, vamos colocar elementos de coesão, tá? Então, não se esqueça, a gente vai começar o primeiro parágrafo assim, nós vamos encher esse primeiro parágrafo de pontuação, então vamos colocar aqui essa pontuação aqui, tá? Para começar o segundo parágrafo, que a gente convencionou nesse sentido, e aí então nós vamos colocar as linhas desse parágrafo. Para começar o de baixo, o que a gente convencionou também? Quem lembra? É o ademais ou além disso, né? Se a gente estiver somando ideias, se a gente estiver subtraindo ou fazendo crítica, a gente vai usar o porém, uma adversativa. E no último parágrafo, a gente vai usar o portanto. Portanto. Então, só para lembrar aí, né? Que vai que alguém aí caiu, bateu a cabeça nas férias, né? Esqueceu que a gente tem um esqueminha, certo? Então, o Enem diz que para a gente fazer uma boa redação, todos os parágrafos, excetuando o parágrafo de introdução, devem começar com um elemento de coesão. O segundo parágrafo começa com nesse sentido, para desenvolver a tese 1. O terceiro parágrafo começa com o ademais e o quarto parágrafo começa com portanto. Fechou? E dentro do parágrafo tem que ter elemento de coesão também. Rodolfo me perguntou uma coisa nas férias, né? Então, acho que convém a gente lembrar, né? A escala de pontuação do Enem, ela vai de 0 a 200 pontos, né? Cada coisa que você compõe, você consegue ganhar mais ou menos pontos. Então, vamos começar pela competência 5, né? A competência 5. Eu vou ganhar 40 pontos se eu fizer a colocação do agente que vai executar aquela ação, eu vou ganhar mais 40 pontos se eu colocar a ação, já deram 80. Vou colocar o detalhamento, quando a gente qualifica o agente, lembra? Quando você escreve assim, ó, o governo, vírgula, o governo é isso aqui, né? Ó, instância máxima do poder. Ó, você está detalhando, está adjetivando o governo, instância máxima de poder, uma oração intercalada adjetiva ali, né? Deve criar prisões
de segurança máxima. Então, você está colocando uma ação. O deve criar é uma locução verbal transitiva direta. Então, o objeto direto, que é criar prisões, é a nossa, a nossa ação, né? Depois nós vamos colocar um meio, ó, aí você vai usar o por meio, ó, por meio de parcerias público-privadas. E aqui o efeito. Ó, dessa forma, o Brasil será mais seguro, o cidadão estará livre para trabalhar e pagar seus impostos. Pronto. Aí eu ganhei 200 pontos. Isso é competência 5, tá? Mas vamos supor que deixa eu apagar isso aqui, né? Que cadê? Borracha. Agora, o que o Rodolfo perguntou é: o que que eu tenho que fazer para ganhar os 200 na competência 3? Foi na 3, não foi, Rodolfo? Vê se eu estou errado. Isso, foi na 2, na 3 e na 4. Então vamos lá. Vamos esclarecer isso, porque às vezes pode ser dúvida de mais gente, tá? Então vamos para a competência 3, a C3. A C3 era para estratégia, para ver se você organiza as suas teses e as desenvolve de uma forma é, comum, natural ou mais que o natural. Então vamos supor que você coloca lá, ó, na introdução, você colocou na introdução o argumento X e Y. Você fala, por exemplo, que a culpa de tal problema é do Estado e do indivíduo. Quando você usa o e, essa, essa tese X, ela tem o mesmo peso da tese Y. Tá? Então, tanto faz você desenvolver o X ou Y primeiro no desenvolvimento, porque elas estão iguais, o mesmo peso, tá? Agora, vamos chegar o Y um pouquinho para lá, vamos chegar o Y um pouquinho para cá, e vamos colocar essa palavra aqui, ó. E principalmente, Y, tá? Então, a presença da palavra principalmente aqui, ó, ela hierarquiza as teses. Então, você está dizendo para o corretor que em vez de você ganhar 160 pontos usando o e, porque a sua estratégia era básica, os argumentos não têm um principal e um secundário, agora você vai ganhar 200 pontos usando o principalmente, porque você está sinalizando que percebe que as teses são importantes, mas que elas têm graus de importância. Tá? E aí, então, você, ao desenvolver certinho e ao solucionar a sua estratégia textual, ela deu certo e ela foi de excelência, foi autoral, tá? Professor, se eu colocar uma tese só, aí vai ser o 120, né? Se eu colocar a minha introdução sem a tese aparecer lá no desenvolvimento, vai ser 80. Se eu não colocar tese, né? Aí a sua redação sem tese, ela não virou nem redação, né? Ela tá só um artigo de opinião, não virou dissertação, certo? Aí também, agora vamos falar rapidinho da competência 2, né? A competência 2 agora é diferente, ela é para o repertório cultural e análise dos exemplos, tá? Então, se você não tem repertório cultural nenhum no seu texto, a nota é zero. Se você está colando da coletânea, lá Ctrl+C, Ctrl+Z, usa os dados estatísticos, não coloca a referência, né? Cola 40 pontos. Se você faz um uso razoável, coloca a referência, mas só consegue usar elementos da coletânea, 80 pontos. Se você consegue colocar os elementos da coletânea agora de uma forma crítica e articulada no texto, 120 pontos. Se você consegue colocar o repertório agora, um que seja de fora da sua redação, de fora da coletânea, um exemplo de repertório sociocultural, então da área das ciências humanas, né, da filosofia que a gente vai falar hoje, 160, tá? E se você for, além disso, crítico, porque tem gente que usa Karl Marx e só apoia, tem gente que usa a Arendt e só apoia, então aí, se você só apoia, um 160, mas se teve uma articulação crítica, 200 pontos, certo? Isso é competência 2. A competência 4 é essa que eu falei no slide anterior, né? É a competência ligada a isso aqui, né? Aos elementos de coesão. Você sabe articular no seu texto, ir para frente, ir para trás, fazer referência, anunciar coisas com qualidade, tá? Fechou? Todos entenderam? Rodolfo, ficou claro? Sim, muito obrigado. Isa, então vamos para frente.
Ó, então isso aqui é um quadrozinho dessas competências para que cada uma serve, né? Só para vocês lembrarem, tá? A um é a mais tranquila, né? É o uso da gramática. A 2, ó, é se você fez a redação, se você utilizou várias áreas do saber, por isso que não adianta usar só coletânea. Tem que usar a coletânea articulada com outra área. Os dados da coletânea com a filosofia, por exemplo. Aí você está transitando por outra área de saber, tá? A competência é 3. Três, é se você conseguiu organizar, selecionar os exemplos, tal, e fazer isso, um uso estratégico na defesa da sua tese, tá? A competência 4, mecanismos linguísticos, entenda isso como coesão, ok? E a competência 5 é a proposta que tem que ter 5 elementos, né? Ok? Quais são? Ação, agente, detalhamento, modo e efeito, tá? Muito bem, galera. Agora sim, né? Vamos para o que nos interessa. A pergunta que eu faço aí para vocês, podem postar no chat. Como vocês responderiam essa pergunta hoje? Como vivíamos antes de vivermos sobre leis, acordos e instituições do poder? Vamos imaginar que nós não tenhamos mais STF, não tenhamos mais Brasília, não tenhamos mais deputados, vereadores, senadores, governadores, prefeitos, nada. Nós estamos agora no meio do mato, há 12 mil anos atrás, há 15 mil anos atrás, e nós agora precisamos viver. Como viveríamos, tá? Então, alguém aí deve estar pensando, nossa, a gente viveria numa desordem enorme. Outros pensariam, nossa, a gente viveria numa liberdade enorme, né? A gente poderia fazer o que a gente quisesse. E aí um terceiro poderia, mas isso gera um pouco de medo, né? Porque se eu posso fazer o que eu quero, o outro também pode, né? E aí pode ter uma sociedade meio caótica. Então é sob esse ponto de vista que os contratualistas pensaram, né? Como seria viver sem a regra social, tá? Então, vamos pensar o seguinte, esses três carinhas aqui, né? Nós temos o Thomas Hobbes, que é o primeiro, o John Locke, que é o segundo, e o Rousseau, que é o terceiro, né? E como esses caras vão nos ajudar a fazer nossa redação, tá? Esse aqui, então, anote aí, é o Thomas Hobbes, e toda vez que você for escrever sobre eles, você vai escrever o nome inteiro a primeira vez, né? Thomas Hobbes, vai usar um conector, então, de acordo com Thomas Hobbes, por exemplo, vírgula. Só que esse de acordo com, eu quero que você sempre se lembre que ele não faz conexão entre parágrafos. Ele faz conexão dentro do parágrafo. Então, a setinha dele é para cá, ó. Não é setinha para cima buscando o que já foi dito, tá? Para você conectar ele a outro parágrafo, se for no primeiro, você vai continuar usando nesse viés. Então, ó, nesse viés, vírgula, de acordo com Thomas Hobbes, vírgula. Se for no segundo, lembra o que é o ademais? Ademais, vírgula, de acordo com Thomas Hobbes, vírgula, certo? Então, aqui tem um conector antes, tá? Não se esqueça. Ok? Então, de acordo com Thomas Hobbes, aqui a gente vai colocar a teoria dele, que a gente vai estudar nessa aula, teoria dele, ok? E vai pontuar. Acabou de colocar a teoria dele, a gente vai colocar agora a conexão com o tema. Então, vai conectar a ponte, né? Conectar com o tema. E depois ainda não pode mudar de parágrafo, então são três coisas que a gente tem que fazer, né? Tem que colocar a autoridade que ele é, e tem que conectar ao tema, e depois justificar para conectar a tese. Conectar a tese. Então, se a sua tese defende que é necessário mais prisões na sociedade, você vai ter que terminar isso dizendo o quanto Thomas Hobbes é importante para que essa sua ideia seja implantada. Ele justifica a sua ideia. Se eu não quiser o Thomas Hobbes, eu vou usar o John Locke. John Locke. E se eu não quiser, eu vou usar o JJ Jean-Jacques Rousseau. Escreve-se Rousseau, tá? Treina aí para você não errar. Todos eles são filósofos que você tem que qualificá-los. Você não pode dizer de acordo com Thomas Hobbes. Eu tenho um vizinho aqui que chama Thomas Hobbes, tá? Então, para não confundir, então, de acordo com. Agora vamos qualificá-lo com o filósofo contratualista, Thomas Hobbes, ou John Locke, ou Rousseau, né? Contratualista. Ou você pode dizer, de acordo com o filósofo do século XVIII, que o contratualismo é do século XVIII, né? De acordo com
o filósofo contratualista X, aí sim você fez uma referenciação certa. Mas vamos ver do que eles falam, né? Então vamos lá. O Thomas Hobbes, ele tem uma ideia, deixa eu separar o quadro aqui no meio, para a gente pensar aqui, ó, como era a vida antes das leis. Então, aquela vida lá no meio do mato, há 15 mil anos atrás, nós vamos chamar de estado de natureza, tá? Estado de natureza é o estado anterior ao estado civil, o estado político. Quer dizer, então, como que a gente vivia? Eles fizeram eles não sabem, ninguém sabe como a gente vivia de verdade. A gente tem alguns apontamentos, dados históricos aí que estão nos livros, mas eles fizeram uma coisa hipotética, tá? Então, o que Thomas Hobbes pensou sobre o estado de natureza? Ele pensou que o homem ia lutar por comida, por sobrevivência. Então, o homem seria violento por natureza. Violento por natureza, tá? Essa é a visão dele. E que essa vontade de viver, de comer, de existir, de se marcar como sujeito potente, ela necessariamente ia gerar uma discussão com o seu semelhante. Então, ele vai dizer também que o homem, parafraseando o que eu acabei de escrever, ele age, age. ah, Deixa eu melhorar essa frase aqui, né? A frase dele até pôr entre aspas, luta de todos contra todos. Todos contra todos. E a principal dele, né, escrita no livro Leviatã, quem quiser citar o livro Leviatã, você pode qualificar assim. Então, de acordo com o filósofo contratualista Hobbes, vírgula, autor do livro Leviatã. Então, para quem não sabe, Leviatã é um nome tirado da Bíblia. Leviatã é um monstro de 7 cabeças, né? E ele vai dizer que o Leviatã tem que ser o Estado quando o Estado chegar, né? Por que tem que ser o Estado? Porque o homem, ele promove uma luta de todos contra todos, é violento por natureza, né? Então ele precisa entender que no Leviatã o homem é lobo do próprio homem, do próprio homem. Quando é que você vai usar isso aqui, ó? Quando você vai usar para temas que falam sobre questões de justiça social, É, violência, machismo, sistema prisional, roubos, assaltos, a vida na cidade moderna, e você é a favor de que o Estado ele organize a sociedade, tá? Então, se você é a favor de que o Estado organize a sociedade, você é a favor de criação de mais prisões, de aplicação rígida da lei. Então, isso aqui, ó, é para quem tiver uma ideia de aplicação rígida da lei, tá? E quem pensa como Hobbes desse jeito, vai criar agora um Estado político ou um Estado civil, note aí, ó, um Estado político, que tem que existir a partir do estado de natureza. Por isso que eles imaginam como é o estado de natureza. Então, eu vou até mudar de cor aqui, né? Para ele, o estado civil, então tem que ser, ó, um estado forte, forte e intransferível. Quando a humanidade transfere o poder para o Leviatã, para o Estado, ele vai se transformar, então, num monarca absoluto, absolutismo. Ele é a favor do absolutismo. Por quê? Só um sujeito com plenos poderes pode agir sobre a sociedade com a máxima violência para amansar a violência da sociedade. Então, essa máxima violência do absolutismo vai ser o monopólio do uso de armas. Por isso que o Estado pode usar armas, o cidadão não pode, né? É, Muito bem. Para ele, não deve haver religião. Se houver a religião, deve ser submetida ao Estado. Então, o Estado ou tem que ser laico, ou tem que ser maior, vou escrever melhor aqui, né? O Estado laico ou maior que a religião. Beleza? Um dos dois. Muito bem, gente. Agora vamos pensar em alguém aqui na sala que pensa assim, professor, eu não acredito que o homem é violento por natureza. Eu vejo os bebês aqui da minha família, eles são fofos, eles são bonitinhos. Assim, pena que crescem, né? Porque quando são bebezinhos, é tão assim puro, tão maravilhoso conviver com o bebê. Então, você está dizendo como Rousseau, que no estado de natureza, vou trocar aqui de cor de novo, né? É, para o Rousseau, no estado de natureza, o homem
nasce bom, ok? É a sociedade que o corrompe, né? A sociedade, vou ter que colocar reticência, que você já sabe da história, põe entre aspas, é a frase dele, tá? Ou outro que você quiser. Por onde anda o homem, ele se encontra sempre acorrentado. O Rousseau ele acredita que quando existe briga, só vai existir na história da humanidade a partir do momento que o primeiro homem cercou a primeira árvore, o primeiro terreno, e contou uma história tão convincente a ponto de os outros acreditarem que o que estava dentro da cerca lhe pertencia. Então ele vai dizer que a causa da violência humana, da sociedade ser corrupta, é a propriedade privada. Propriedade privada. Professor, mas não é Marx que falou isso? Não, é Rousseau. O Rousseau vai beber das águas do Marx. O socialismo não começa com Marx. O socialismo ele se populariza com Marx. Tá? Então, se não tivesse propriedade privada, não haveria violência. Vamos imaginar por que você quer colocar o ladrão que roubou seu tênis na cadeia? Pô, porque ele roubou uma propriedade privada sua, que é o tênis. Se a propriedade fosse coletiva, todo mundo poderia usar aquele tênis, né? Imagine na sua casa, se fosse um tênis só, todo mundo iria usar e ninguém ia acusar o outro de roubo. Né? Você não ia, mãe, usou meu tênis, né? Não ia ter isso, só tem aquele, né? E aquele é para todo mundo. Então, a propriedade privada é a origem de todos os males, tá? Onde é que está isso na obra de Rousseau? No texto, a origem da desigualdade dos homens. A origem da desigualdade entre os homens. E aí o Rousseau fala, vou mudar de cor de novo, em como deve ser então o Estado nessa visão de que o homem nasce bom. Então o Estado que degenera a população, porque ele é fruto de uma sociedade corrupta, se ele não deve ser degenerado. O Estado deve lutar por alguns valores. Quais valores? Primeiro, ó, manter a vontade geral. Vontade geral, tá? Isso aqui é um ponto que você não pode errar, tá? Para você usar com consciência. Vontade geral não é a vontade da maioria, tá? Porque se fosse a vontade da maioria, muitas vezes a maioria é burra. Se eu fizesse uma pesquisa aqui no Brasil e dissesse quem é a favor de expulsar negros, pobres e marginais do país, pode ser que o resultado dessa votação seja expulsar. A maioria pode determinar que é melhor expulsar do país essas pessoas para a gente viver melhor aqui. E aí você já sabe que a gente está cometendo um problema de agressão aos direitos humanos. Então a vontade geral não é a vontade da maioria. A vontade geral é a vontade ética da maioria, ok? Então, a vontade que respeite o próximo. Se todo mundo for ético, aí sim é a vontade geral, é a vontade de todos. Coincidiu, tá? Mas a vontade geral não é a somatória das vontades individuais. É a somatória das vontades individuais que tem a ver com a boa inclinação na administração da cidade, tá? Aqui nós vamos ter uma democracia direta. Isso também você pode usar isso aqui. O que que é isso, professor? Gente, quem que representa a gente lá no Congresso? Você fala, deputado. Quem é a única pessoa que nunca faria uma lei que te prejudicaria? Você fala, eu mesmo. Que o deputado às vezes faz lei, os deputados fazem leis que a gente não gosta, né? Por exemplo, os ricos estão ficando bravos aí porque vai ter a lei, tá sendo votada a lei de taxação dos mais ricos, né? Então, os mais ricos estão sendo prejudicados, concorda? Então, quem nunca prejudicaria o sujeito? O próprio sujeito. Então, se nós temos hoje uma democracia representativa, nós precisamos de deputados e de vereadores, na democracia direta, nós não precisamos de deputados e de vereadores. Nós mesmos iríamos para a praça, como os gregos faziam, e íamos fazer a nossa lei, e a nossa lei iria defender os nossos direitos, tá? Desde que esses direitos também não ultrapassem os dos outros, desde que sejam antenados com a vontade geral, né? Aí sim a gente manteria o Estado bom, nós teríamos a manutenção do bom selvagem também na vida em sociedade. Até aqui, gente, perguntas? Estão entendendo? Sim. Beleza? O Locke é o meio termo, tá? O John Locke, quem vai estudar direito, vai estudar o jus, que é justiça, né? Justiça naturalista. Então, o que é justiça? Ou o jus
a teoria do justnaturalismo. Essa teoria, ela indica que nós simplesmente nascemos vazios. No estado de natureza, nascemos vazios, nascemos uma tábula rasa, uma lousa vazia, uma vida que só passaria a existir dentro da própria existência. Qual é a implicação disso? Preste atenção agora que eu vou te falar, importante, vou mudar a cor, tá? Enquanto Hobbes acredita num absolutismo, o Rousseau acredita numa democracia plena e pura, o, o John Locke, ele está dizendo para nós que quando a gente nasce vazio, nós não nascemos com sangue azul. Então, para a gente ser administrador de uma cidade, de um país, a gente vai ter que nos educar para isso. Para ele, um sujeito bem educado vai se transformar num lorde. Então, professor, não adianta ser filho de rei mais? Não, não adianta ser filho de rei. Não é importante. O importante é ser suficientemente educado para você governar melhor em nome de todos. E esse Lorde aqui, ó, esse Lorde, ele vai garantir quais direitos? Aqueles que existem quando nós nascemos, que é o direito à liberdade, ó, nossas leis são feitas em cima do que John Locke falou, tá? Nossas leis atuais, né? O direito à liberdade, o direito à propriedade, propriedade. Por que propriedade? Só primeiro porque ele é burguês, né? Está dentro da Revolução Gloriosa, né? Segundo que a propriedade é garantia que eu possa, tanto no meu, propriedade é o meu corpo e a minha casa. O meu corpo não pode ser invadido por ninguém, nem a minha casa. Minha casa é o lugar onde eu descanso para eu produzir no outro dia. Ele mesmo fala, se a gente jogar 100 mil grãos de trigo numa plantação, não dá toneladas de trigo para a gente colher. Só o homem consegue fazer isso, limpando o terreno, arando o terreno, colocando grão, aguando, cuidando dos predadores. E aí ele consegue fazer a sociedade se desenvolver. Para isso, ele precisa da propriedade, da liberdade e do direito à vida, tá? Então, qual é a função do Estado para o John Locke? Vou mudar de cor de novo. O Estado civil agora ele tem que garantir os direitos naturais que nós temos desde os nossos nascimentos, né? Os direitos naturais, que são esses que eu acabei de falar. Então, ele vai transferir para o Estado o cuidado da liberdade, o cuidado da propriedade e o cuidado com a vida. Beleza? E qual que é o sistema de governo que ele propõe? Ó, é só você pensar na Inglaterra, né? Ele não quer absolutismo e não quer essa democracia direta, ele quer uma representação. Então, daqui do Rousseau, ele vai levar uma democracia. E daqui do absolutismo, ele vai negar o absolutismo. Ele vai criar o quê? O parlamentarismo. Como que lá na Inglaterra tem um rei que não manda nada, não faz nada, ele é só figurativo. E nós temos um primeiro-ministro que representa essa vontade geral. Então, ele está unindo o que era monarquia na Inglaterra com o que é democracia no Estado moderno. Virou parlamentarismo. Certo? Espero que tenham entendido dessa pequena aula. Agora, exemplo de tanto que isso pode ser funcional. Olha o possível tema: justiça social e valorização do trabalho como pilar de dignidade humana. Apareceu a palavra justiça social, você vai pensar em contratualistas, tá? Tem outros teóricos? Tem. A gente poderia citar o Marx, poderia citar a Hannah Arendt, quer dizer, vários outros, né? Mas hoje a gente falou de contratualistas, certo? Outras aulas eu cito mais para vocês, para não ficar uma coisa muito pesada. Olha aqui do Enem, ó, democratização do acesso à justiça no Brasil contemporâneo. Tá vendo? Olha só, concurso nacional unificado, caminhos para assegurar os direitos humanos e a justiça social no Brasil. Olha na Unicamp, né? O Vitor Hugo, que é aquele autor dos Miseráveis, que luta por justiça social. Tá vendo? A primeira igualdade é a justiça. Olha agora, da UEL. Quais motivos levam pessoas a fazerem justiça com as próprias mãos? Tá vendo? Cai em todo o Brasil isso, ó. Quem pode contar com uma defesa corre o risco de 2 incêndios e ir para a cadeia. Na FAMERP, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, viu, gente? Ó, o imposto sobre grandes fortunas é uma injustiça com os mais ricos, que eu acabei de falar. Isso é a cara dos contratualistas, né? Ó, de Marília agora.
O mundo da liberdade é possível. Isso nos dá força para lutar contra a opressão e as injustiças sociais. Tá vendo? A Base Nacional Curricular Comum pede para que você fale sobre isso. Então, use os contratualistas na redação dessa semana. Olha só. Bipolarização sociopolítica e discurso de ódio na contemporaneidade. Falou em política, você vai usar. Falou em justiça, você vai usar. Olha, da Unicamp. Malefícios que a desigualdade de gênero no parlamento tem gerado na sociedade brasileira. Falou em desigualdade, vai caber de alguma forma isso contratualista, ainda que seja de gênero, social e etc. Enem, influências políticas públicas na promoção da justiça social e na redução das desigualdades, na inclusão social, tá? Políticas antirracistas, letramento racial como estratégia para o empoderamento da população negra, tá vendo? Ok, espero que tenham entendido o que eu falei e agora vamos aprofundar mais ainda. Bom, como é a vida na sociedade rural? Quando eu falar em modo de produção, isso em aula de sociologia, o que o professor está querendo dizer é isso aqui, ó. Quem trabalha. Ó, qual era o modo de produção da Idade Média, da sociedade feudal? Quem trabalha? Quem trabalha era o servo, certo? Qual é o modo de produção do Brasil no século XVIII e XIX? Escravagista. Então, quem trabalha? O escravo. Qual é o modo de produção da sociedade contemporânea? Trabalhador livre, né? Ou na CLT, vinculado a uma empresa, ou como empreendedor, né? Bom, então, na sociedade contemporânea, quando eu falar em modo de produção, é a mesma coisa. Eu estou perguntando para você, quem trabalha nesse sistema? Aí você vai dizer, ó, quem trabalha é o cidadão livre. Eu trabalho, seu pai trabalha, sua mãe trabalha, etc, né? Como se organiza a sociedade contemporânea, essa que a gente vive hoje, gente? Ó, o Estado é separado da igreja. Existe Estado, existe igreja, mas eles não estão hierarquizados para administrar o país, né? A sociedade agora é industrial, ao contrário da sociedade feudal, que era rural. Tem uma organização capitalista no espaço, então o capital é que faz as pessoas trabalharem, né? E o desenvolvimento tecnológico. Mas entre a sociedade feudal e a sociedade contemporânea, assim, uma não foi criada a partir do nada. Houve uma transição. Essa transição é que é o que a gente acabou de estudar. É justamente o contratualismo. Então, o período iluminista no qual estão inseridos esses teóricos que estudamos, eles servem como transição para implantar um modo de vida burguês, um modo de vida que hoje vamos chamar de contemporâneo. Eles vão instituir o trabalho, vão explicar como é que funciona a sociedade, qual a melhor forma de organização política, a melhor forma de modo de produção, certo? E a festa que comemora essa vitória burguesa diante dos monarcas medievais, esse que dá a largada da supremacia burguesa, se comemora no 14 de julho de 1789. Se chama Revolução Francesa. Por isso que lá na França se comemora a Revolução Francesa. Eles são capitalistas, né? Então lá eles fazem a festa. Quando chega o Karl Marx, que é um socialista, opa, aí não tem festa, aí não é para comemorar, tal, não sei o quê. Por quê? É a burguesia no poder. Certo até aqui? Tá ajudando? Como é que tá aí? O bom é que a gente teve aula de iluminismo ontem. Aí já tá somando o de ontem mais o de hoje. Ótimo, beleza, bom. Ótimo saber que aí você já está fresquinho na cabeça, né? Agora você já sabe o que fazer, né, com isso, tá? Aristóteles, para o Aristóteles, lá para a Grécia Antiga, né? Ele tem uma frase que você pode usar também, que ele também fala de política, ó. O homem é um animal político por natureza. Então você vai dizer, ó, ademais, vírgula, Aristóteles, vírgula, filósofo da Grécia Antiga, vírgula, afirma que o homem é um animal político por natureza. Esse Aristóteles aqui, ele vai dizer então que se a abelha trabalha, ela trabalha por causa da natureza. Se o homem é político, está na sua natureza, nasceu para fazer política. Aí a gente acabou de estudar que os contratualistas não aceitam isso. Eles vão dizer: a política é uma invenção do homem, uma convenção, uma necessidade. Por que que eu tenho certeza que eles estão falando isso? Porque no estado de natureza não havia política. Quando é que houve, então, a necessidade? Quando a sociedade cresceu muito, ela precisou se organizar, ela precisou dividir o trabalho, ela precisou, assim,
Veja só, gente, para eu dar essa aula para vocês aqui, eu tive que estudar três autores que estão do século XVIII, mais o Aristóteles, quatro, né? Mas alguém teve que construir um computador. O Bill Gates teve que inventar a internet. O Graham Bell teve que inventar a luz. Ou seja, a gente teve que, de certa forma, ter uma divisão de trabalho, e essa divisão precisava ser organizada por alguém. Esse alguém se chama instituição política. Então, a política é absolutamente necessária para a gente viver numa sociedade. Sem ela, sem regra alguma, a gente não saberia como sobreviver com esses bilhões de gente no mundo. É fácil viver sem regra quando você tem uma, duas pessoas dentro de uma casa, mas quando você tem 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Então, os contratualistas têm um lugar especial quando o assunto é política. Muito bem. Thomas Hobbes, então, só para lembrar, né? O livro dele é o Leviatã. Para ele, o estado de natureza, o homem vive em constante conflitos, disputas e guerras. O homem é cruel e egoísta por natureza. Ele, então, vai criar a ideia de um estado que seja regulador desses apetites, dessas paixões humanas, tá? Para interromper a guerra de todos contra todos, o Estado ganha uma finalidade. Para fazer isso, ele vai construir prisões e vai ser violento também, né? Ele vai criar um modelo de soberania para esse Estado. Esse Estado vai ter uma função reguladora de tudo, tudo passa na mão do Estado, tá? E se a gente não gostar desse governante? Cara, se você não gostar do governante, é problema seu, ele vai continuar governando. Ao contrário do Locke, se a gente não gostar, ou se ele fizer uma coisa contrária à nossa vontade, que geral que o elegeu, a gente pode destituí-lo. Então, o Locke, ele é a favor de reuniões do povo que vão discutir a validade e a competência daquele governante. O Hobbes não. O Hobbes é uma ditadura, uma violência, um absolutismo, tá? Wix. Opa, pô, a gente vai ver se não vai dar tempo hoje. A visão hobbesiana sobre o homem. Agora eu coloquei um filme aqui que a maioria de vocês conhece. Eu colocaria até um outro, se fosse o ano passado, no filme Bacurau, que caiu na UFO. Ele tem a mesma pegada, né, do filme Cidade de Deus. São pessoas simples, né, que tentam sobreviver e aí não tem regra. Eles, então, crianças usando armas, gente matando amigos, né, que viraram inimigos, tal. Então, veja, isso aqui é um exemplo de cultura mais atual, né? Você está saindo da filosofia e vindo para o filme. Mas dá para a gente casar a ideia de que o homem é violento por natureza. Olha aqui, todo mundo com armas, né? O homem cria uma luta de todos contra todos, é cruel e egoísta. Para quais temas, professor? Ó, negligências do Estado, violência urbana, tráfico de drogas, sistema prisional, injustiça social, certo? Ó, contrariando Aristóteles, o homem não é um animal político para os contratualistas, né? E o Estado deve ser poderosíssimo. Coerção é manter uma obrigação vertical, né? Vertical é de cima para baixo. Então aqui estaria o Estado e aqui estaria o cidadão, o cidadão. Beleza? Bom, monopólio da força absolutista. Se todo mundo usasse arma, o Estado seria fraco. Então, ninguém pode usar arma, só o Estado, né? Então, cria-se leis, né, para que os Estados tenham mão de ferro para governar toda a população e deixar a população mais mansa para que o Estado possa exercer suas outras funções, né? Geração de emprego, comida, etc. Então, para o Hobbes, a principal finalidade do Estado é manter a paz social, ok? Muito bem, gente. O Locke agora, para quem prestou UFO no começo do ano, né? O livro Caraíba mostra como era o Brasil antes da chegada dos portugueses. Cara, é muito a cara do John Locke e do Rousseau isso aqui, né? Eles viviam razoavelmente bem, tinham algumas indisposições, mas se separavam em termos de tribo, né? E aí a briga aumentou quando chegou os portugueses, né? Os portugueses chegou com uma outra dinâmica de vida, tá? Então, John Locke, ele vai criar o liberalismo político, ele é o pai do liberalismo, ele acredita que no estado de natureza os homens não viviam, como Hobbes falou, de forma bárbara e primitiva. Os homens viviam em relativa calmaria, dado ao coletivo, com ajuda mútua.
Porque eles precisavam trocar as coisas que produziam, né? Um pescava, o outro produzia mandioca, precisava da troca ali, do intercâmbio, do mínimo de civilidade, né? Então eles viviam, segundo Locke, na cabeça do Locke, de forma pacífica, mas pacífica. Eles eram o quê? Bom selvagem, bons selvagens, certo? E aí ele cria o direito natural. Então, quem vai estudar direito vai estudar esse carinha aqui, né? Porque o direito à propriedade, a igualdade e a liberdade, né? Então, todo mundo tem o direito Veja só, tanto que isso é atual. Se alguém hoje invadir a sua casa, você tem uma instituição chamada Justiça que vai fazer com que o poder público analise os documentos que você tem que provam que a casa é sua, que analisem a ação do outro sem terra que invadiu sua casa, e tem um poder institucional sob a tutela desse Estado que manda policiais irem lá tirar os invasores da sua casa, da sua propriedade, para que você tenha o direito de exercê-la, ainda que você não produza nada nela, né? Essa que vai ser a bronca aí, né, do pessoal do Sem Terra. Se não está produzindo nada, deixa a gente produzir. Mas, no direito a partir dos burgueses, mesmo que você não produza nada, a propriedade é sua e você tem o direito de fazer dela o que quiser. Como eles estão no poder, essa lei continua vigendo. Se nós tivermos aqui uma sociedade que um dia o socialismo estivesse no poder, essa lei iria mudar. Iria mudar. Mas enquanto não, né? Então essa lei é válida. Muito bem. Então a finalidade do Estado, por meio de um contrato social, deveria manter os direitos autorais. Então, ó, não confunda. O Estado para Hobbes era manter a paz, é a finalidade. Estado para Locke, manter os direitos autorais. Beleza? É, Então, se o estado de natureza, o estado de guerra, é imposto ao povo, novamente, né, ele é a favor da rebeldia. Por quê? Porque o povo não pode aceitar que o Estado haja sobre ele. Quem está acima é o povo. Elege-se um representante para organizar isso. Se o representante não está à altura, saia. Outro vai ser declarado, né? Isso aqui gerou um monte de influência, né? A Revolução Francesa, Independência Americana, Declaração dos Direitos Humanos, né? A gente vai prestar concurso, vai fazer o Enem, você não pode agredir direitos humanos lá na sua redação, senão ela é zerada, né? E o Rousseau? O Rousseau, eu coloquei para você citar também, é argumento nosso e da nossa aula de literatura, não podia faltar, né? Iracema. Iracema é um bom selvagem. Iracema vivia em plena harmonia antes da chegada de Martim. E mesmo com a chegada de Martim, ela fica apaixonada e chora na hora que ele vai embora, né? Chora na hora que ele vai embora. No entanto, ela não briga com ele, não fala que ele está errado em fazer guerra com a tribo dela. Ela é submissa, ela é boa, ela é meiga. Ela é um modelo de comportamento de bom selvagem, se a gente pensar na teoria que a gente está estudando, e para o Alencar, ela representa um modelo de ensinamento para as mulheres burguesas do século XIX adotarem. Um modelo de submissão ao marido, né, de que o homem que tem razão e tudo mais, tá? Bom, então vamos ver o que é o bom selvagem. Ó, sem é um ser sem tendência ao mal. Então, ele é bom, né? Ele é propenso à harmonia em seu meio. Este bom selvagem é corrompido pelo meio. Então, o meio é negativo, tá? Se o meio é negativo e corrompe, a gente pode somar até uma que a gente já viu lá no ano passado, a teoria do realismo, que fala do determinismo. O que que é o determinismo? O homem é fruto do meio, tá? Se o meio é bom, o homem é bom. Se o meio é ruim, o homem é ruim. Essa teoria já não vale mais para hoje, né? Hoje a gente sabe que o meio determina o homem, mas o homem também determina o meio. É possível, por exemplo, entrar um padre dentro de um prostíbulo e converter todas as meninas de lá e levá-las para a igreja, elas virarem freiras, quer dizer, uma pessoa só pode mover toda uma humanidade, né? Muito bem. Então, a propriedade privada seria semente de todos os males, já te expliquei isso, né? A demarcação do território sugere a necessidade de leis, então a causa dessa briga, segundo o que o Hobbes falou, o Rousseau está dizendo, a causa não é da natureza humana que é má, é da propriedade privada. Se não fosse propriedade privada, a gente estaria vivendo tranquilamente, tá? Olha aí, a frase que você pode usar. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado. Certo? Então, o contrato social retira a liberdade do bom selvagem, não deveria retirar, né? Esse novo pacto, então, para não retirar, para esse contrato social não estragar o bom selvagem, né?
Esse novo pacto diz que, após perder a liberdade natural, lá do estado de natureza, nós deveríamos ter uma liberdade civil. O que que é liberdade civil? É a vontade geral. O que que é a vontade geral? Definindo capacidade de elaboração das próprias leis sem nenhum tipo de mediação. E essas leis têm que ser puras e boas, obviamente, né? Não pode ser lei que beneficie só um grupo. Tem que ser uma lei que beneficie a vontade geral. Por isso que é uma lei de vontade geral, tá? Essa lei é traduzida, então, pela finalidade coletiva e não do indivíduo. Então, ele é um anti-burguês, tá vendo? O indivíduo é privilegiado no Estado burguês. E o Rousseau está dizendo, não, é o todo que tem que ser. Quando fala todo, coletivo, você vai para o Estado marxista, tá? Ele é contrário à tirania, quem é a favor é o Hobbes, ele é contra o Hobbes, tá? Essa vontade geral é justa e correta por ser coletiva e adequar-se a todos, tá? Não fazer mal a ninguém. E o povo é o legislador, então é uma democracia direta, né? Não tem representante, não teríamos gasto com política, né? Nem cartões corporativos, nem viagens para o estrangeiro, nem vinho de 15 mil e etc. Muito bem. Vocabulário russoniano. O que que é uma comunidade? Comunidade pode ser uma cidade, pode ser república ou corpo político. Veja, não é monarquia mais, né? Pátria é o Estado, pátria é o soberano, pátria é a potência. Vocabulário para comunidades associadas, quer dizer, cidadãos. Posso chamar de povo, cidadão e de súdito. Súdito é no estado de Hobbes, né? Ok? Povo e cidadão no estado de Rousseau. Por quê? Tem que ter rei, né? Para ser súdito. E o povo, conjunto de cidadãos designados, enquanto formam uma comunidade que produz uma vontade coletiva, certo? Muito bem. Então, para o nosso tema de hoje, você vai aplicar tudo o que a gente estudou aqui, né? Caminhos para combater a desigualdade econômica no Brasil. Para a gente lembrar aqui se o Brasil tem ou não tem desigualdade econômica, eu coloquei aqui para você, né? Essa primeira imagem, que mostra que pessoas que trabalham de terno e gravata em um escritório ganham mais no Brasil. Quando a gente coloca uma cor negra na pessoa, essa pessoa ela tem menos dinheiro. A quantidade de moedas aqui é menor, tá vendo? Isso aqui é significativo. Quando a gente tira o terno celular e coloca trabalho braçal, diminui mais, tá vendo? Quando a gente vai para a área das ciências, diminui mais, mas esse você já sacou. Se eu colocar, em vez de uma mulher aqui, ó, colocar um homem, eu colocaria mais moedas aqui também, ele ficaria mais alto, né? Então, esse diagrama está mostrando para nós que se eu der um filho para essa mulher, eu vou dar tantos atributos maternos para ela que não vai ter tempo dela se dedicar ao trabalho, por isso que ela é menos remunerada pela sociedade, certo? Então, aqui é um esquema de como funciona aí, né, a distribuição de riqueza. Poder está no homem, lá em cima, sentado, administrando a sociedade. No homem branco. Virou mulher, baixou o salário, né? Enegreceu esse homem, baixou mais o salário, certo? Tirou formação acadêmica, olha aqui, ó, baixou mais o salário, beleza? Muito bem. Veja aqui esse esqueminha. Não, ficou massa, hein? Hã? Muito bem. Olha só, maior desigualdade social. Nós percebemos de acordo com esse mapa, que você vai usar a fonte aqui, ó, do mesmo jeito que você vai escrever, de acordo com John Locke, tal, você pode escrever de acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano 2019, o país que mais tem desigualdade social é a África do Sul, beleza? E o que tem menor desigualdade social, antes da guerra, obviamente, né, era a Ucrânia. Então agora a Ucrânia já sai, né? Já sai disso aqui por causa, né, da guerra em si, né? Bom, então aqui são dados. E o Brasil, onde é que está, professor? Ó, sexto país no mundo no ranking de maior desigualdade social. Nós somos a sexta desigualdade do mundo, tá? Ah, mas o professor de geografia falou que a gente é sétima, sei lá, oitava, nona. Há 8 anos atrás a gente era a quarta potência mundial. Agora acho que a gente está na nona. Pesquisem para mim, eu não tenho certeza onde é que a gente está agora, tá? Essa nona potência, quando fala assim, ó, a gente está no nono em potência, está na quantidade de dinheiro produzido, no PIB. Isso não quer dizer que a gente é a nona potência em
em democracia escolar, em justiça da saúde, né? Em progresso social, em IDH. Então, se eu quero falar bem, por exemplo, dos Estados Unidos, eu vou dizer que ele é a primeira potência mundial. Mas vai ver se ele é o primeiro em IDH e se ele é o primeiro em Índice de Progresso Social. Estude essas duas siglas para mim, essas duas siglas para vocês usarem no seu texto. Há uma diferença entre produzir dinheiro e distribuir dinheiro, tá? Aumenta o índice de progresso social quando você distribui esse dinheiro coletivamente. E quando você melhora a qualidade de vida, é o IDH, certo? Ó, aqui se você quiser usar elementos históricos, né? Quando é que nós temos a desigualdade social? Em épocas de ditaduras, tá? Então, se a gente passar aqui, eu vou chamar isso aqui de linha, né? De regressão linear. É uma linha que talvez tente unir todos esses pontos, né? Então, veja, acima dessa linha eu tenho muitos elementos ligados a ditaduras que criam desigualdades sociais, tá? Então, no começo da ditadura militar, há de novo um crescimento e concentração de renda entre os mais ricos. E quando é que diminui, né? Quando eu tenho estados mais democráticos, tá vendo aqui, ó, Fernando Henrique Cardoso e Juscelino. Então, diminui a desigualdade quando? Eu vou mandar esse material para vocês, tá? Quando o atual período democrático, que iniciou em 85, mostra uma tendência para uma leve diminuição das desigualdades em meio às oscilações. Por quê? Quanto mais um gestor público consegue diminuir índice de igualdade, mais ele tem condição de se reeleger. Vocês vão ver nesses dois últimos anos de mandato do Lula o que ele vai fazer nessa área. Já apareceu nessa semana, ele vai. Olha a expressão que ele usou: vamos tirar o Brasil do mapa da fome. Se a gente tem mais gente pobre do que mais gente rica, e ele tira as pessoas da fome, quem que vai ser eleito? É ele. Então é ali que bate. Agora, se ele está fazendo isso porque é necessário que um gestor faça, palmas para ele. Se ele está fazendo isso porque ele quer ser reeleito, é uma ação muito medíocre, né? Aí a gente poderia usar até o Kant, né, que fala dos imperativos categóricos e tudo mais, né? Mas não vou entrar no Kant hoje, não, senão a gente estoura o tempo aqui, tá? Estamos quase. Ó, o Brasil atual, em média, isso aqui é média, viu, gente, tá? Tem gente, obviamente, que ganha muito mais do que isso. Então, vamos pensar aqui, ó, salário que eu te falei, homens brancos. Se a gente voltar no primeiro quadro que eu trouxe para vocês aqui, ó, é o homem branco que tá aqui em cima, tá vendo? Ó, homem branco. Falou em mulher, o que eu te falei? Desce, tá vendo? Desceu o nível salarial, tá? Falou em homens negros, desceu mais, tá vendo? Mulheres negras lá embaixo. Então, isso não é justiça social no Brasil, tá? Quem que você vai usar aqui? O Globo. Beleza? E aí, gente, não vai usar esses valores certinho aqui não, tá? Você vai usar aproximadamente 4 mil, aproximadamente 2 salários mínimos, tá vendo? Você faz paráfrase, beleza? Citação. Quem é esse cara aqui, ó? É o Sidney. Gente, eu deixei até um parágrafo pronto para você aqui, para você ter como base, tá? Basta você trocar aqui, né? Ó. No Brasil, tudo muda para ficar igual. O Estado se organiza para garantir a desigualdade. Aboliram a escravidão. Um ano depois, caiu a monarquia e subiu a república em 1889. O Brasil tem o primeiro plano de reforma agrária e vem o golpe militar de 64. Criam-se políticas de ajuda aos pobres e vem o impeachment de 2016. As regras que governam o país não foram criadas espontaneamente. Isso aqui é importante. Usa essa frase na sua redação. As regras que governam o país não foram criadas espontaneamente. E não vão acabar dessa forma também. Assim sentencia. Olha a forma de citar. Ó, você pega a frase que você vai citar e usa. Assim sentencia fulano de tal. Aqui você qualifica de novo, ó, historiador que atualmente dá aulas na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Vou colocar outra frase para você usar, tá? Frase agora. Ó, não há democracia em um país onde há privilégios. Ok? Então, em outras palavras, gente, só há democracia quando houver igualdade de direitos. Eu vou repetir. Guarda isso, não precisa pôr na sua redação. Guarda isso para o resto da sua vida, quando você estiver administrando a sua empresa, administrando a sua vida, administrando a sua escola, administrando tudo que for administrável. Ó, não há democracia em um país onde há privilégios. Em outras palavras, só há democracia onde houver justiça social e igualdade de direitos. Beleza? Muito bem.
Desigualdade tem cor? A gente já viu, né? Se lá em cima no topo tá o homem branco, baixou, ou saiu de homem e foi para mulher, ou trocou de branco para negro, vai baixar, né? Olha só, a expectativa de vida do branco é maior, do negro é menor, do branco é maior, tá vendo? A gente pode falar também, não só de cor, né? Mas também de sexo, olha lá, ó. A, a situação, deixa eu ver aqui, não, vamos, se aqui tá falando de cor, vamos ficar só na cor aqui, senão a gente vai expandir demais, tá? População com mais de 18 anos com ensino fundamental. Veja, negros não conseguem completar o ensino fundamental, os brancos conseguem. Renda, tá vendo? A renda do negro é a metade da renda do branco, em média, tá? De acordo com a fonte, o IPEA, ou se você quiser citar o G1 também, né? É a fonte da fonte, sem nenhum problema. Olha isso. Mulheres negras recebem, em média, menos da metade do salário dos homens brancos. 44%. O homem recebe, então, 60% a mais, né? Taxa de desemprego nas mulheres é maior, né? 16%. Mulheres negras representam 28% da população nacional, mas não consegue ter o mesmo destaque, né? O homem branco se destaca em relação ao homem negro, tá vendo? Então, é um país que tem profundas diferenças sociais, né? 75% de pobre, olha lá, 55% da população é negra e pobre, certo? A solução, né? Agora para a gente terminar a nossa aula, quem ganha mais paga mais, ou seja, taxar os mais ricos ajuda a distribuir melhor a renda, né? Distribuir a renda. Então, existem leis de empresas que chamam prolabore, né? Dividir, por exemplo, participação nos lucros, né? Participação nos lucros é quando a empresa tem mais lucros, ela pode dividir com seus funcionários. Estudem, por favor, o que que o Ratinho, aquele apresentador de televisão, faz com as fazendas dele. Ele tem 9 fazendas, tá? Ele paga os funcionários, ele pega os produtos, ele é produtor de grãos, né? E vende. Ele pega o lucro total da fazenda, que sobrou para ele, tudo dele, né? Ele pega esse lucro, pega 20%, esses 20% ele divide entre os funcionários, tá? Isso é o quê? PL, participação nos lucros, beleza? Então ele é um cara que está no capitalismo, é um burguês que tem propriedade privada, que produz lucro e que ele percebe que é possível dividir um pouco desse lucro com quem ajudou ele a produzir. Ele mesmo sozinho não daria conta de fazer nada, tá? Outra forma, combater a evasão fiscal e políticas afirmativas, ó, estabelecer cotas de incentivos. Política de cotas é importante para reduzir as diferenças sociais, né? Nesse momento que a gente está todo desigual. Se a gente tivesse tudo igual, não precisava de política nenhuma mesmo, não, tá? Todo mundo teria as mesmas oportunidades. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é só isso. Ufa! Tomei 1 hora e 10 minutos do tempo de vocês. Querem falar alguma coisa? Oi, Juliano, não te falei. Oi, Vitor Hugo. Miguel, dúvida? Rodolfo, Ana Clara? Não, sem dúvida. Só tem um negócio. Eu vou só o Sou porque ele dos três é o mais foda. Então, porque você tende a falar mais de direitos humanos, de preocupação com o outro. Não é que ele é mais foda, é você que está mais conectado, né, com essa forma de ver o mundo. Mas, assim, a gente precisa também um pouquinho dos outros, né? Por exemplo, eu também sou russoniano, mas eu admito que a gente tem que ter uma sociedade que tenha regra, que tenha leis, que tenha cadeias, né? Só que para a gente usar isso, a gente tem que melhorar. Por exemplo, eu tive um amigo militar, eu falei para ele uma vez uma frase, né? Ele falou que tinha prendido tantas pessoas naquela semana. Eu falei assim: cada vez que você prende uma pessoa, é sinal que eu falhei. Como assim? Pois é, eu falhei, porque se eu, como professor, se a escola brasileira fosse boa, a gente pudesse educar todo mundo com competência e dar chance de vida para muita gente, você não precisava prender ninguém, não precisava existir nem cadeia, né? Então, quer dizer, quando você prende a pessoa, é sinal que outro setor da sociedade está falho. Então, para a gente usar o Rousseau, bacana, tem que respeitar os direitos humanos também. A gente tem que melhorar outras coisas na base, né, de educação do nosso povo, para o nosso povo ser cada vez melhor. Beleza? Mais alguma pergunta? Não. Não? Certinho, gente. Obrigado, tá? Eu vou mandar para vocês a proposta que eu já vou postar, tá? E mandem para mim a redação dessa semana. Beijinho para todo mundo. Tchau, tchau. Não. Valeu. Tchau, GB.